Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse terceiro trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema A Igreja e o seu Testemunho, as ordenanças de Cristo nas cartas pastorais. O comentarista desse trimestre da CPAD é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título O Líder diante da chegada da morte. O textuário está em 2ª carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, que diz: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a verdade prática diz: a morte do crente não é o fim, mas a passagem para a glória eterna na presença de Deus. Então veja só que aí um resumo da vida de Paulo, a vida cristã de Paulo. Combati o bom combate. Então, combate espiritual. Ele não só combateu contra o pecado, contra a idolatria, contra as perseguições aos cristãos e a ele próprio, não só combateu contra as heresias, mas ele combateu até mesmo contra si próprio, contra o desejo da carne, o desejo de pecar. Ele combateu todo tipo de combate cristão, na vida cristã, que nós temos que combater. Então ele combateu o combate de Deus. E ele agora está no fim da sua carreira, no fim da sua jornada aqui na Terra. É como um navio que está chegando ao porto definitivo. Então agora ele se vê chegando ao porto final e desse porto ele vai partir para a última viagem da sua vida. Isso é interessante. Então esse combatiu o bom combate, então ele viveu o que tinha que viver, fez o que tinha que fazer, cumpriu aquilo que Jesus tinha como objetivo na sua vida. Então ele chegou agora ao fim dessa carreira. Agora ele vai partir para a última viagem, mas essa última viagem não é para nenhum porto, nenhum destino aqui na Terra. Ele agora vai partir para as mansões celestes, para se encontrar com o Senhor. Então ele diz, olha, acabei a carreira. Não preciso mais ficar correndo, lutando, fugindo muitas vezes de perseguições. Então aqui ele está comparando a vida dele com uma carreira, uma corrida de atletas, né? Que ele tinha o objetivo de chegar ao céu, de se encontrar com o Senhor e dizer, eu cumpri aquilo que o Senhor tinha para mim cumprir. Eu fiz aquilo que o Senhor tinha para mim fazer. Então eu acabei, completei a carreira, cumpri o seu objetivo e estou aqui. Estou aqui para entregar diante do Senhor aquilo que o Senhor me encomendou para fazer. A obra que o Senhor me encomendou para fazer, eu fiz. Imagine que coisa maravilhosa. Alguém poder dizer, eu cumpri meu ministério, o ministério que Cristo me entregou, a função que Ele deu para mim exercer, eu exerci, eu fiz aquilo que deveria fazer. Imagine, são raríssimas as pessoas que podem dizer isso. Paulo dizia, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Então, ele deu a sua vida, Ele entregou totalmente a sua vida. Ele entregou integralmente a sua vida a Deus e a obra de Deus. Então ele chegou ao fim da sua carreira, como se fosse uma corrida, e ele sempre olhando para o alvo, o objetivo, que era estar com o Senhor para sempre. Então de tudo ele teve que se abster. Ele teve que lutar contra tudo, contra todos, inclusive contra si próprio. Então ele diz, combati o bom combate, acabei agora a carreira. E o mais importante de tudo, guardei a fé.
porque somente através da fé é que ele poderia agora fazer a última viagem da sua vida, que era estar para sempre com Cristo, partir para a vida eterna com Cristo, para o paraíso e depois o arrebatamento e estar para sempre com o Senhor. Muitos não conseguem guardar a fé, chegam ao final da sua vida e perdem a fé, perdem aquela confiança em Deus, nas promessas de Deus. Então veja só que Paulo completou a sua carreira, mas guardou a fé. A fé agora era a última coisa que era necessária para ele chegar ao céu. Ele já não poderia mais fazer obras, porque cessariam agora as obras na vida dele. Porque ele precisava agora de última esperança, de última coisa para chegar ao céu, para chegar até Jesus, ele só precisava agora da fé. Então tem que guardar a fé. Nossa, durante a nossa vida aqui na terra, nós podemos fazer muito para Deus, podemos trabalhar muito para Deus, podemos nos esforçar em cumprir o ministério, a vida que Ele tem para nós aqui na terra, o objetivo que Ele tem para nós aqui na terra. Mas nós temos que guardar a fé, porque no final dessa jornada, no final dessa corrida, no final desse combate, nós vamos precisar da fé, porque sem a fé nós não poderemos chegar lá a Deus, não podemos agradar a Deus. Então Paulo encarava a morte diferente das outras pessoas. A morte era apenas uma passagem para uma vida melhor, para a vida eterna com Deus. Era o grande objetivo de Paulo. Ao invés de aqueles que encaram a morte como alguma coisa triste, alguma coisa que vai prejudicá-lo, alguma coisa que vai atrapalhar, nada disso. Paulo encarava a morte como uma passagem para a vida eterna com Deus, para a felicidade eterna. E ele até, muitas vezes, teve até desejo de que isso acontecesse mais cedo. Mas ele orava e dizia, é melhor ficar aqui para ajudar as pessoas a serem salvas, principalmente o povo deles, Israel, e desejava muito que Israel fosse salvo. Mas, todo o tempo, o seu objetivo era estar para sempre com Cristo. Então agora ele ia fazer a sua última viagem e estaria agora para sempre com aquele que ele realmente amava, que desejava estar. Glória a Deus. Na verdade, todos os legítimos servos de Deus, um dia eles fizeram essa decisão. Eles entregaram totalmente suas vidas a Deus e estão prontos a todo momento a estarem com Deus. Porque se não fizerem isso é porque ainda não enxergaram o que é o Evangelho, o que é a vida cristã, o que é o relacionamento com Cristo. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 17, que diz: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Então Paulo, no final aí da sua vida, no final do seu ministério, ele percebe
que, apesar de ter escapado da morte até agora, e até nos julgamentos pelos quais ele passou, ele foi, por enquanto, ainda absolvido, mas não liberto, não absolvido assim de poder viver livremente, porque ele estava preso novamente. Então, ele percebe que agora é a sua última prisão e que sua morte está próxima. Vai ser decretada a sua morte brevemente. Ele sabe a situação pela qual está passando, o momento pelo qual está passando, sabe a perseguição que está havendo aos cristãos. Então ele percebe que chegou o final da sua vida. Então ele fala agora que ele está sendo oferecido como aquele vinho que era derramado ali sobre um animal que ia ser queimado, oferecido a Deus. Ele compara então a sua vida aí como esse vinho que é derramado, que está sendo derramado. Então está no final da sua vida, daqui a pouco o sacrifício será feito. Então ele percebe que é como se ele estivesse sendo oferecido agora, está chegando agora até Deus. Ele chegaria agora até o paraíso. E ele olha então para a sua vida cristã e vai fazer uma análise e ele diz, olha, eu já combati o que tinha que combater, o bom combate, o combate a todas essas coisas que precisavam ser combatidas, a luta, essa guerra que eu tinha que combater, eu estava lá. Agora acabei a carreira, já fiz, já cumpri o meu ministério, acabei o que tinha que fazer, cumpri o objetivo de Deus para comigo. Então acabei a carreira e guardei a fé, porque acredito que estarei com o Senhor. Acredito nas promessas de Deus, que essas promessas vão se cumprir na minha vida. Então ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E ele sabe que existe um galardão preparado para aqueles que vencem, aqueles que combatem, que cumprem o ministério deles, aqueles que guardam a fé. Ele sabe que existe um galardão e que Deus cumprirá as suas promessas. Então ele sabe que no tribunal de Cristo nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelas nossas motivações. Então ele sabe disso. E ele sabe que existe um galardão e ele sabe que ele vai receber esse galardão. E ele agora faz uma declaração a Timóteo de suas necessidades. Ele tinha uma necessidade espiritual, ele tinha uma necessidade física e ele tinha uma necessidade emocional também. Então ele chama depressa Timóteo, ele diz, apressa-te. Ele tinha dois motivos para chamar Timóteo e para que Timóteo se apressasse a estar com ele. Primeiro, porque estava chegando o inverno, o frio estava chegando, e ele necessitava de uma capa para cobrir-se do frio. Ele estava na masmorra, um lugar frio nas prisões romanas. Precisava daquela capa que o aqueceria no inverno. Era muito frio onde ele estava. E ele precisava agora também, ele tinha necessidade intelectual, necessidade de preencher a sua alma com a palavra de Deus. Então ele pede também para Timóteo, olha, eu preciso dos pergaminhos, das minhas escrituras, que eu deixei na casa de Carpo. Então ele precisa desse material. Provavelmente, porque é difícil de andar, eram vários rolos, né? Alguns já quase em forma de livro já, e também a sua capa. Então durante o inverno ele não carregava essa capa e também provavelmente ele tenha sido até preso na casa de Carpo e deixou para trás os seus pergaminhos, deixou para trás os seus escritos, os seus estudos, muitas coisas, né, os originais, quem sabe até aquelas revelações que Deus deu para ele, que não podia contar para ninguém, estavam ali registradas, e ele precisava de todo esse material. Então, como ele sabia que Timóteo, saindo de Éfeso, poderia passar por ali, então ele pede, passa lá na casa do Carpo e pega as minhas coisas e traze para mim, são muito necessárias.